Olá, seja bem-vindo à TV Dedê, seja bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um artista cearense, um escritor, compositor, Chico Araújo, que lança o Entre Versos, Sombras e Assombros, um livro de poesias. E a gente vai conversar sobre essa produção literária e sobre literatura, arte de forma geral. Sérgio, vou lhe chamar de Sérgio porque não consigo lhe chamar de Chico ao longo da gravação, mas prazer recebê-lo finalmente aqui na Casa de Vovó Dedé. Você conheceu, veio conhecer uma casa de arte, portanto uma casa que ele deve trazer alguma proximidade, algum bem-estar, e prazer recebê-lo. Sem dúvida, Milton. Foi um caminho muito bonito para chegar aqui, até aqui onde estamos gravando, uma casa maravilhosa, né? Cuidando de cultura, de arte, é fantástico, empreendimento fantástico. Eu quero de imediato agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. É um canal que se abre para a gente, né? Para divulgar o trabalho nosso. E fico muito feliz mesmo de estar aqui conversando com você. E pode me chamar de Sérgio, pode me chamar de Chico. Se houver oportunidade, a gente explica um pouco essa mistura. Essa mistura de personas artísticas. Será que o Sérgio é o do pragmatismo cotidiano e o Chico é a persona que cria? Como é que é isso? O caminho seria mais ou menos esse, né? Tem uma história interessante que eu, quando comecei a ser professor, porque são quase 40 anos, né, no magistério, e quando comecei a ser professor, eu imediatamente utilizei o nome Sérgio Araújo. Então, em todas as escolas onde trabalhei, instituições de ensino superior, sempre me conhecem como Sérgio Araújo. No entanto, em 1998, salvo algum ligeiro engano, eu lancei meu primeiro livro, e era uma história infantil, chamada O Menino e o Outro Menino. E como escritor, naquele momento, principiando a publicar, o meu desejo era que a minha história infantil chegasse às escolas. E algum amigo, que eu não lembro agora exatamente quem, me disse o seguinte: não usa o nome Sérgio Araújo, porque, como você já é conhecido nas escolas como Sérgio Araújo, isso pode criar alguma incompatibilidade, algum embaraço em outra escola. E aí você não tem seu trabalho adotado, vamos dizer assim. E aí eu passei a usar o Chico Araújo. Então, desde o primeiro livro que eu publiquei, que é O Menino e Outro Menino, que eu assino como Chico Araújo. Agora tem uma outra história também que mistura o Chico com o Sérgio, que foi na faculdade, né, fazendo o curso de letras, lá pelos anos 80, né, final dos anos 70, pelos anos 80, os amigos me chamavam de Chico Sérgio. Então já é uma terceira identidade aí. E hoje, como ainda estou no magistério, embora já perceba que esteja me afastando mais um pouco dele, eu estou cada vez mais assumindo o nome, digamos assim, artístico, que é o Chico Araújo. Já não tem mais tantas preocupações com esses embaraços, esses desejos assim vão enfim, já não tenho, né? A minha grande preocupação hoje é, de fato, conseguir abrir espaço, como esse, por exemplo, que foi aberto aqui agora, agradeço novamente, para poder falar do que eu tenho feito como artista, né? Então, conseguir o espaço dentro da literatura. Esse, na verdade, é o 6º livro que eu estou publicando, 6º livro solo, e já tive participações em coletâneas, algumas, inclusive, que chegaram a fora do Brasil, né? Em 2008, tive a oportunidade de ir até o Rio Grande do Sul, a cidade de Bento Gonçalves, e viver lá uma semana de envolvimento com arte e cultura, de uma maneira generalizada. Eu conheci lá músicos, conheci poetas, conheci atores, palhaços,
Essa semana lá em Bento Gonçalves, quem me levou até lá, quem me convidou para ir até lá, foi a poeta Cláudia Gonçalves, que é lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E nós conversávamos na época do Orkut, né? Nós conversávamos muito pela internet e conversávamos sobre os poemas que nós fazíamos, e ela me falou desse encontro que haveria, e fui até lá. E foi uma semana fantástica. E nessa semana eram produzidos livros coletivos. E depois esses livros chegavam ao público. Não, na verdade nós encaminhávamos os poemas antes, e na semana, da festividade, dos encontros, toda noite havia o lançamento de um livro. Às vezes a coletânea, às vezes de algum poeta que estivesse ali lançando individualmente. Então foi uma experiência maravilhosa. Mas esse aqui, né, acho que eu já vou começar a mostrá-lo aqui. Pode mostrar, né? Esse aqui. Esse Entre Versos, Sombras e Assombros é o meu 6º livro solo. Então, na minha trajetória como escritor, eu tenho 2 livros de história infantil já publicados. Sim. O Menino e Outro Menino e Aziú, uma história de sombras e de luz. Esse Aziú, ele foi construído na minha cabeça para ser uma trilogia. Sim. Mas até hoje eu só consegui lançar o primeiro... Infantil também. Infantil também. Certo. Né? Então esse projeto ainda está inacabado. Ainda está. Né? Os livros, os 2 livros restantes, eles já estão praticamente prontos. Claro que precisam ainda de uma revisão e tal, mas eles estão praticamente prontos. Né? E publiquei só o Aziú, esqueci agora o restante do título. Aziú, uma história de sombra e de luz, foi o primeiro volume. Aí publiquei também já 2 livros de contos. Sim. O Relógio de Parede foi o primeiro, e o segundo foi Em Compasso de Espera, e o primeiro livro de poesias, que foi pelos anos 2000, que é Versos de Setembro e Outras Insurreições. Aí você passa 22 anos para lançar outro de poesias. De poesias. Nesse tempo, eu tive participações em coletâneas. Né? Inclusive, esse ano, já agora, nesse 2º semestre, eu recebi lá da Companhia Brasileira de Livros, recebi exemplares de participação minha com um poema que eu submeti a eles lá. Foi um projeto interessantíssimo da editora, e a proposta deles era fazer uma edição com 1.001 poetas. Então, foi um negócio assim espetacular. Cada poeta só poderia participar... Brasil todo. Brasil todo. E cada poeta só poderia participar com um poema. Então, você tem ali realmente 1.001 poetas. Foi um projeto grandioso, demorou. A gente ficava acompanhando, eles mandavam comunicações a nós para sabermos o que estava acontecendo. E deu trabalho para fazer, mas já chegou. Né? Já cheguei e recebi os exemplares já que me cabem. Foi um projeto interessantíssimo. E o poema que está lá é Tirania. Me lembro do título, não me lembro do poema. Não posso nem dizê-lo aqui. Mas o título do poema foi Tirania, e com certeza esse título tem a ver com esse momento que a gente está vivendo nos últimos anos. E essa coletânea, ou esse conjunto de poemas que você publicou sob o título de esses Entre Versos, Sombras e Assombros. É fruto de quê? É fruto de uma coletânea de 20 anos? É uma coisa focada, feita para ser para ele? É produção de pandemia, que ficou muito comum, as pessoas dando vazão às suas angústias, ou ocupando tempo, enfim, produzindo. O que é a produção dele? Bom, talvez seja uma mistura disso. Porque, veja, esse livro aqui, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte, nós colocamos o título, né, de O que Veio Depois, que são poemas que foram escritos após a publicação de Versos de Setembro e Outras Insurreições. Né? Só que, assim, no primeiro instante, a gente vai produzindo, eu acho que isso deve ser
o cotidiano de quem escreve, a gente vai escrevendo, mas o tempo vai passando também, não há esse imediatismo da publicação. Até que chega um momento em que a gente começa a sentir a vontade de publicar, de fazer aquilo que foi escrito chegar a público. E aconteceu também agora, nesse período, né, de pandemia que nós passamos, quando houve quando chegou à sociedade a possibilidade de se fazer publicação através de editais pela Lei Aldir Blanc, eu submeti esse meu trabalho. E ele foi aprovado, né? Então, a publicação desse livro se deve também à Lei Aldir Blanc, e foi um trabalho intermediado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, né? Mas, assim, a primeira parte é o que veio depois, a segunda parte eu coloquei o título de Musiversando, porque nessa segunda parte eu coloco poemas que viraram letra de música, ou que potencialmente serão Você enxerga música ali naquele texto. Mas de qualquer forma, eles já foram encaminhados para algum parceiro musical. Eu também tenho envolvimento com música e tinha inclusive parceria com o Luciano Franco, que já esteve aqui na casa, o Isaac Cândido, que esteve aqui há poucos dias também. E alguns desses poemas vieram para cá, nessa parte chamada Musiversando. E a terceira parte, eu dei o título de Dispersos. E aqui nós encontramos realmente poemas que estavam guardados e que por algum motivo ficaram realmente arquivados durante muito tempo, e outros que são bem mais contemporâneos e que estão dentro pelo menos desses 3 últimos anos e esses 2 últimos principalmente. Você é do time que teve a sua produção acelerada em pandemia ou teve a sua produção diminuída? Eu escrevi muito. Eu tenho já, Hamilton, além desse... Deixa eu lhe contar uma história a respeito desse livro aqui. Ele chegou à gráfica não, a editora, inclusive tenho que falar aqui da editora Radiadora, porque acolheu o meu projeto assim com um carinho muito grande. Eu preciso sempre agradecer a Alain Mendonça, a Roberta Laena e a própria editora Radiadora por ter acolhido esse projeto. Mas quando eu encaminhei para eles os originais, esse livro contava com aproximadamente 400 páginas. E o Alain, muito carinhosamente, disse assim: Chico, 400 páginas... Não dá, não. Não dá, não. É inviável, principalmente para um livro de poesia e tal. E aí ele me fez uma solicitação, deixando claro que não era ele que precisava fazer aquilo, era eu. A velha história do cortar na carne, né? Eu disse: você vai selecionar o que você quer que fique para esse livro. Para cair para quanto? Hã? Para cair para quanto? Nós estamos hoje com 175 páginas. É uma dor. E foi grande. Eu estou contando essa história por conta da sua pergunta, né? Veja o que aconteceu. Havia nesse livro uma parte que era composta somente de sonetos. Era a minha parte mais clássica nesse livro. Então, talvez por inspiração ainda parnasiana, simbolista, alguma coisa assim, talvez dialogando também com o Vinícius de Moraes da época clássica dele, alguma coisa desse sentido. E todos os sonetos que estavam com essa característica do soneteando saíram. Né? Se ainda houver algum aqui, um perdido, outro que ficou meio... que era necessário, inclusive, colocar aqui, né? Nesse momento. Mas o resultado é que eu já tenho um outro livro de poesias, que é o Soneteando. E já ando pensando realmente em quando é que eu vou poder... E o título está pronto, né? O título está pronto. Né? E talvez eu acrescente alguns novos poemas, aqueles que já estão lá, também no formato de soneto. Né? Então, mas também tenho escrito contos. Eu tenho produzido bastantes contos, só não sei ainda realmente quando é que eles vão chegar ao público. Porque tem a trajetória da escrita, é sempre aquela: você escreve hoje, acha que terminou, amanhã você relê e modifica um parágrafo. Quando você modifica um parágrafo, às vezes você interfere na história toda, aí tem que repensar tudo e começar de novo.
Então, eu estou nesse processo. Uma pergunta mais ou menos parecida, mas esqueçamos pandemia. Como é seu processo criativo? Seu processo criativo regular, dentro de um ambiente de normalidade. É a partir de... Você se cobra, você é quando bate à vontade? Como é que é a regularidade da sua criação? Eu sou estimulado por muitas coisas que estão no meu dia a dia. O poeta e cineasta Nirton Venâncio fez uma leitura desse livro e achei muito interessante, numa live que nós estávamos participando, ele ter dito algo que era como se para mim fosse algo surpreendente. Ele disse assim que esse livro é como se fosse a escrita de uma existência. Uhum. E quando ele disse a frase, talvez não exatamente com essas palavras, mas o sentido foi esse, eu fui tomado meio que de surpresa, porque era como se eu não tivesse parado para pensar nisso. E depois dessa fala do Nirton, eu fui rever o que eu havia posto no livro. Uhum. E, de fato, eu encontro muitos poemas aqui que falam da minha existência. Até essa fala do Nirton, a minha cabeça pensava no seguinte, que a minha relação maior com a escrita poética nesse livro era a sociedade, era a cidade. Uhum. Eu tenho poemas aqui que falam exatamente dessa existência cotidiana nossa, dessa agitação da cidade. Eu não posso procurar aqui daqui a pouco, mas tem um poema aqui nesse livro que fala de um momento em que eu transitava ali. Eu ia no caminho da universidade e passei pela Antônio Salles, naquele trecho do finalzinho da Antônio Salles, que fizeram o viaduto há alguns anos, né? Certo. Uhum. Ali acho que é Rogaciano Leite, talvez, bem próximo, talvez esteja errando o nome da Rogaciano Leite, mas é ali naquela confluência. Santana Júnior, muito obrigado, Santana Júnior. A Santana Júnior com a Antônio Salles. Quando eu dobrei ali, havia um arco-íris. E o trânsito, pelo horário de chegada de criança para a escola e tal, o trânsito travou. E eu passei alguns minutos apreciando um arco-íris. Foi uma coisa lindíssima. E daí surgiu um poema que trata exatamente dessa perspectiva de que talvez eu tenha visto. Talvez não, com certeza eu vi. Mas eu não sabia. A pergunta era essa: quem mais viu? Então o poema trata disso, porque de repente. Tem uma contradição aí, né? Porque foi um mal moderno, um problema citadino, algo que traz desvantagens e muito assombro para a cidade e que trouxe um momento interessante, né? Exatamente. Então, quase que imediatamente eu comecei a pensar aqui, né? E tive que ficar pensando até chegar a um determinado local. Uma das coisas que eu faço hoje, antigamente eu andava com um caderninho, uma caderneta, alguma coisa assim, um bloquinho e caneta ali no meu carro, no banco do passageiro, porque às vezes as coisas surgem assim, você está transitando na rua e alguma coisa acontece. E eu já começava a rascunhar. Hoje, com o notas, né, o bloco de notas que existe no celular, eu estou me afastando um pouco mais de ter aquele bloco de papel ali do lado e muitas coisas que eu estou escrevendo, eu estou fazendo ali, no próprio registrando do próprio celular. Mas, de qualquer maneira, Hamilton, eu também falo da minha experiência, da minha existência. Então, o meu envolvimento com as pessoas, o meu envolvimento com a própria cidade, com os sentimentos. Então, é como se houvesse um pouco de tudo aqui nesse livro. Mas eu sempre gosto de pensar na cidade e nos costumes. Essas são coisas que eu vejo. Posso tentar localizar aqui algum poema. Você estava falando aí dos assombros, né? Deixa eu ler aqui esse poema, que o título exatamente é Assombros. No susto, uma frase, uma escrita, meu verso, outro. Espantos, sobressaltos, alarmes. Tudo igual em repetição inquietante. Palavra cortada ao meio, em pensamento frase interrompido. E num de repente, maravilhado,
Transito por entre palavras e versos, tecendo meu caminho implícito nos significados labirintos. Esse poema, inclusive... Labirintos internos ou externos? Pois é, essa é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que eu transito pelos dois. Uhum. Porque, veja, a nossa experiência como ser humano, no nosso cotidiano, sempre nos coloca algo que nos é diferente do que pensamos, do que projetamos, e que funciona como se fosse uma espécie de adversidade. Uhum. E, às vezes, não imediatamente conseguimos fazer o caminho para sair daquela questão, né? E isso, para mim, funciona realmente como uma questão de labirinto, que para mim acontece no dia a dia. Mas não acontece só comigo. Isso acontece com várias pessoas, né? E talvez com todas as pessoas em momentos diferentes. Então, o registro da minha escrita vai por esse caminho. Isso aqui foi um assombro, né? Eu coloco como essa ideia de assombro. Qual é a sua relação com o mundo digital? E eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Você falou em expor, né? Estou com um livro já pronto para ir ao público, não tem plano de editar, até porque você está trabalhando esse, tudo ok? E eu lembrei do maestro Luciano Franco, que aqui conosco, dizendo que estava arrumando a página dele para deixar tudo catalogado e exposto ao público. E aí veio essa minha curiosidade. Como é que é a sua relação de expor por meio digital? É melhor o suporte papel? Você ainda tem esse apego? Trabalha os dois lados? Ou não gosta de um? Como é que é isso? É uma pergunta bem interessante, porque, de fato, eu sou apaixonado pelo livro impresso. Mas, ao mesmo tempo em que existe essa paixão ainda, eu sei que o processo é de cada vez mais se procurar uma redução desse material, né, e utilização desse material. Nós estamos já, inapelavelmente, a cada instante, nós estamos dentro do mundo digital. Nas minhas salas de aula, conversando com os meus alunos, eu chamo a atenção para isso também, né, de que o mundo que a gente está vivendo não pode abrir mão mais do ambiente digital. E aí veja o que aconteceu. Quando esse material começou a se desenhar, quando esse livro começou a ficar pronto, nós fizemos, a editora Radiadora, Alain Mendonça, eu, Roberta, Nilton Venâncio participando, e outros, Iris Cavalcante participou também, nós fizemos lives para falar desse livro, naquele momento chamando a atenção, inclusive, para o livro que estava em ambiente digital, que está, inclusive, disponível hoje no site da editora Radiadora. Está lá disponível o livro em versão digital. Então, nós estamos transitando nesse caminho. Eu realmente considero o Alain Mendonça, nós fizemos um lançamento desse livro recentemente na Unicristos. A Unicristos estava, que é a instituição em que eu trabalho. Sim. A Unicristos estava comemorando o Dia do Administrador e a coordenação do curso, né, através da Graziela Batista e de Eunivan Souza, abriu espaço para que eu pudesse fazer o lançamento desse livro lá. E o Alain Mendonça foi comigo. E lá, o Alain Mendonça falou um pouco da experiência dele como poeta, como dramaturgo, como compositor também, mas principalmente ele focou na situação dele como administrador da editora Radiadora. E foi muito interessante ele falando também desse trânsito, né, dessa questão que é estar convivendo com a dificuldade de fazer o material impresso. Então, de certa maneira, é como se houvesse uma facilidade maior hoje de deixar o material em ambiente digital. Né? Só que aí envolve outras coisas, né? Os alcances que a gente pretende buscar. Mas eu posso lhe dizer que eu estou transitando, né, nesses dois ambientes. Para você não é um incômodo isso? Ou é? Até certo ponto, sim, porque eu sou analógico.
né? Eu nasci num tempo analógico, então tem muita coisa do mundo digital que eu não compreendo ainda. E os seus alunos? O que tipo de choque é que dá entre esses dois universos? Eles são completamente digitais. Eu não sei mais nem dizer se eles nasceram na geração Y, se houve uma geração eu abandonei depois. esses aí porque eu não quero mais Não nem dá entender. mais. Não dá mais, é tudo... Eles são muito ágeis, né? São rápidos demais no ambiente digital. Eu ainda sofro um bocado para poder pensar, para transitar nele eu tenho que pensar, repensar, saber com medo ainda de como agir aqui, como agir ali. E eles não, eles fazem com a maior tranquilidade. Mas a interação, o interesse na literatura perdeu-se com o suporte papel, aumentou com o suporte digital. Eu sei que é até difícil fazer esse tipo de projeção, porque eu imagino e eu defendo de que há uma certa doença de cansaço, de exaustão, que isso precisa se dissipar um pouco para a gente chegar a um momento de regularidade, de normalidade, para aí sim a gente avaliar. Os últimos 3 anos não foram fáceis para o planeta, né? É uma mudança muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de gente que produz mais e expõe mais é notada de forma absurda. Então, tem uma contradição aí geracional. E eu queria ouvir um pouco sobre isso. Eu fico pensando, Hamilton, que para os mais jovens, o mundo digital é o caminho, é a estrada deles. Né? É assim que eu consigo enxergar e para a gente que é um pouco jovem há mais tempo do que esses mais jovens, né, a gente percebe que a gente tem uma dificuldade maior, né? A gente tem uma dificuldade maior de compreender algumas coisas. Mas eu tenho observado, assim, eu tenho informações de que a produção de livros impressos de todas as editoras que existem tem caído nos últimos anos, porque também as editoras, as grandes editoras, elas também têm investido muito no material digital. Então, hoje a gente comunga, vamos dizer assim, com 2 ambientes. Um que é o ambiente digital e o outro que é um ambiente mais do material impresso. De alguma forma, quando você prepara um livro como esse, ele dialoga com a sua produção musical ou você para uma para pensar e se dedicar exclusivamente à outra? Quando eu fiz a parte Musiversando, os poemas que estão aqui, eles já estavam encaminhados para parceiros, né? Artistas, músicos parceiros. Paulo Branco, o Luciano Franco, o Isaac. Então, de certa maneira, eles vieram para cá já para, de certa maneira, eu dizer para quem tiver acesso ao livro, para quem chegar a ele, para que eu possa dizer que eu também tenho essa vertente. Mas veja, eu quando estou... Existem situações em que eu, quando vou escrever algo, eu penso em música. Então eu já escrevo aquele poema pensando como se fosse uma letra de música. Você cria a parte melódica também. Exatamente. Eu construo aqui a parte melódica. Em alguns casos, eu gravo depois, né, e encaminho para o parceiro efetivamente realizar. Para ele ver a possibilidade de encontrar harmonia e tal. O Luciano Franco me deu um presente nesses 2 últimos anos. Ele me deu um presente assim interessantíssimo, porque até ter esse contato mais próximo com ele, eu fazia letra e encaminhava para o músico. O Luciano me propôs fazer o contrário, ele enviar a música para mim e eu colocar a letra. E tem sido um exercício assim fantástico, maravilhoso mesmo, porque é como se mudasse uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar, de compor mesmo, porque você já tem uma métrica melódica ali e você vai ter que colocar os versos, as sílabas desses versos dentro daquele conjunto que já está pronto. Então, tem horas que você põe uma palavra, não, essa palavra aqui não dá, tem que tirar. Aqui é trissílabo, não posso, será que eu posso colocar 2
Sabe, esse tipo de pensamento que acabou me trazendo assim, um prazer enorme, né? Estou felicíssimo com esse trabalho. Nós já estamos aí aproximadamente com 5 músicas já feitas nesse trâmite, né? Dele mandar a melodia para mim e eu enviar já com a letra feita. E o Luciano me deu um outro presente, porque essa vez ainda foi assim, eu encaminhei para ele um poema que está aqui nesse livro, que é um poema para a Bárbara. Né? É um poema que eu escrevi para minha filha, Bárbara, que está morando em São Paulo, e eu escrevi esse poema e fiquei achando que ele seria muito bonito com música, né? E perguntei ao Luciano se ele poderia colocar a melodia, e ele colocou. E ficou uma coisa linda. Eu só acho que eu não vou me arriscar aqui a cantar, porque de capela, sim, se tivesse o instrumento aqui do lado, né, seria mais fácil. Mas eu posso ler aqui, pelo menos, o poema, Poema para a Bárbara. Olha, menina, esse chão que agora pisas não é teu chão, embora dele faça a colheita do teu pão, o pão de cada dia. Olha, menina, em outro extremo do vasto caminho, ficou teu chão, onde brotaram tuas raízes, fortes raízes, teu sim, teu não. Olha, menina, não te esqueças nunca do ondular do mar, da branca espuma explodindo nas pedras tantas de teu marítimo lugar. Olha, menina, mesmo que tua estrada siga sempre à frente, não apague de teus passos tanta semente de intenso zelo e puro amar. Olha, menina, tanto cresceste que talhas teus rumos o seguir natural. Alcança teu prumo, traceja teu destino, não deixes que em teu caminho ao bem vença o mal. E aí é lembrar que o chão é o Ceará, embora ela mora em São Paulo. Exatamente. E nós cearenses parece que nós estamos sempre falando de raízes, né? A gente tem um apego grande, né? Um apego desejo grande de sair, uma dor quando sai. Exatamente. A gente não apaziguou isso ainda, não. A minha vida toda é aqui, né? Nasci em Fortaleza, nasci dentro de casa, na casa em que minha mãe mora até hoje, então eu sou, usando a expressão que você disse, raiz, eu sou completamente enraizado aqui. Todas as saídas que eu fiz de Fortaleza e do Ceará foram, digamos assim, a passeio e em alguns momentos a trabalho também, mas nunca pensando em sair totalmente, em deixar a nossa terra. Parece que a gente entra numa nova era de ter orgulho do lugar. Antes a gente não... O cearense, medianamente falando, obviamente isso é empírico, se orgulhava da família que migrava, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Agora parece que é um orgulho de ficar. Talvez nós temos muitas coisas bacanas aqui, eu pelo menos penso desse jeito. Eu sei que nesse 2022, nesse século 21, muita coisa tem acontecido, não só esses últimos 2 anos, mas muitas outras coisas têm acontecido que tem, de certa maneira, digamos assim, atrapalhado um pouco a maneira como a gente gostaria de viver, né? Mas existem coisas boas para a gente ver aqui. Por exemplo, um espaço como esse aqui, Casa Vovó Dedé, né, que eu tive o prazer de conhecer hoje, agradeço o tour que eu fiz aqui pelas instalações, é um espaço acolhedor, um espaço bonito, né, de arte, de música. Nós temos hoje na cidade espaços como a própria editora Radiadora, ali fica na rua Itaiçaba, né, 108, se eu não estou enganado, mas ali tem um espaço na frente que já se pensa em utilizar para fazer encontros de literatura, encontros de música. Rua Itaiçaba, 108. E lá também funcionam ateliês, né? Não é só a radiadora, lá na verdade é o espaço craft. Ah, tá, né? Então é o ateliê do Carlos Campos. Isso, exatamente, e até agradeço você ter chamado o nome do Carlos Campos para poder registrar e fazer
mais um agradecimento ao Carlos Campos, porque essa capa desse livro é um trabalho do Carlos Campos, é uma pintura dele. E ele concedeu a nós a oportunidade de usarmos aqui. E nas páginas também internas, ele concedeu outras imagens. Cada abertura de parte do livro vem com a imagem do Carlos Campos. Né? É um grande artista, um grande artista. Tive a oportunidade de conversar com ele e agradecer pessoalmente, mas é uma coisa lindíssima, né? O trabalho dele é muito bonito e, com certeza, enriqueceu esse livro. O Alain Mendonça, nós estávamos conversando, quando estávamos discutindo sobre o miolo do livro, tira isso, ajeita isso, vamos fazer uma linha de verso um pouco diferente, vamos mexer um pouco nessa página e tal. Nós só falávamos sobre o miolo, não falávamos sobre capa do livro. E, em uma oportunidade, o Alain, lá no espaço mesmo, né, foi até o ateliê do Carlos Campos e se deparou com a imagem. E fotografou e encaminhou para mim. Agora, o mais interessante é que ele encaminhou sem dizer nada. Ele só mandou primeiramente as fotos pelo WhatsApp. E depois que as fotos chegaram, veio a outra mensagem. Dá uma olhada aí. E eu, na mesma hora, entendi. É uma proposta para a capa do livro. E eu acho que comunga mesmo com a ideia que está aqui, entre versos, sombras e assombros, né? A gente vê a imagem que ele criou, a pintura que ele fez, são cores, né, bem fortes, né, e que, de certa forma, demonstram um pouco uma certa apreensão, uma certa tristeza no olhar que está pintado aqui. Acho que é isso, acho que é andar entre versos, sombras e assombros. Eu acho que é isso, a gente ir se espantando no dia a dia com coisas que a gente talvez não devesse nem se espantar, né? Mas chegam e a gente acaba precisando lidar com elas. Né? Bom, para a gente se encaminhar para o final, eu queria planos. Você tem aí muita coisa guardada, mas você tem na sua cabeça, você planeja assim, lancei esse ano, agora daqui a um ano, ou isso veio que na vontade mesmo de publicação? Eu estou entendendo entre versos, sombras e assombros como um divisor histórico. Eu estou realmente pensando nisso por conta são vários fatores, né? Eu vejo que esse livro é o mais maduro de todos. E eu acho que nisso eu me torno... É engraçado como a gente percebe isso, né? Mesmo que seja para um mês depois, achar que ele já deu o que tinha de dar e você está querendo superar. Impressionante isso. Mas assim, eu acho que todo escritor acho que passa por isso, né? Chega um momento em que ele diz, opa, eu amadureci quanto a isso. E esse amadurecimento eu percebo também que veio não só de mim, mas por observações de pessoas que leram trabalhos anteriores meus e que fizeram sinalizações, como é o caso do Kelsen Bravos. O Kelsen Bravos é quem prefaciou esse livro. O Kelsen prefaciou todos os meus outros livros, todos. Então, ele consegue, conversando comigo, ele consegue dizer com a maior tranquilidade onde foi que eu progredi. É um olhar externo, né? Isso. E, de certa maneira, acaba indo ao encontro do que eu também estou pensando. Eu estou mais preocupado, fazendo um comparativo, quando eu publiquei Versos de Setembro e Outras Insurreições, a minha preocupação era publicar. Quando eu vim fazer esse livro agora, eu já parei mais para pensar, né? E incentivado pelo Alain, depois que ele disse que 400 páginas era muito, eu fiz uma avaliação mais aprofundada ainda. Então, eu tentei selecionar aquilo que estivesse realmente melhor. E mesmo assim, no processo de produção do livro, nós fomos ainda fazendo adaptações, uma palavrinha que surgiu aqui, trocou acolá. Então, eu gostaria, está nos meus planos, continuar trabalhando esse livro. Eu quero trabalhar ainda por algum tempo, né? Eu quero dar visibilidade a ele.
E aqui já estou tendo uma boa visibilidade e isso é muito, muito importante. Mas eu quero também me encaminhar cada vez mais para a música. Sim. Né? Eu ouso ser intérprete também e fiz aulas de campo, de canto com a Aparecida Silvina há alguns anos e já estou pretendendo retornar para ficar melhor mesmo. E eu quero enfrentar também isso, quero passar também por isso, quero viver essa experiência. Talvez sentir a mesma percepção de maturidade também nessa área. Exatamente. E com um detalhe, apresentando trabalho autoral. Eu já fiz algumas apresentações e em pelo menos 2 eu trabalhei com músicas de outros autores, né, de outros compositores. E o meu caminho agora está sendo buscar algo que seja mais produzido por mim mesmo. Né? Como eu contato agora com muitos amigos que são da música, eu acho que isso vai ficar mais fácil. Né? Sérgio, eu agradeço imensamente a sua participação aqui conosco, um prazer recebê-lo. Fico feliz que você tenha conhecido a casa. Acho que todo artista cearense tem que conhecer e tem que se sentir convidado e vir entender o que eu chamo de um processo civilizatório que acontece aqui. E muito obrigado pela sua disponibilidade, prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Hamilton, o espaço que foi concedido. Eu poderia só finalizar dizendo uma coisinha aqui. À vontade. Entre Versos, Sombras e Assombros está com acesso pelo site da editora, né? www.editoraradiadora.com.br. Lá se adquire o livro. Lá se adquire o livro. E uma coisa que eu tenho pedido para as pessoas que possam fazer a leitura desse livro, aqui nele existe o nosso e-mail. Acho que é muito importante para nós, acho não, eu tenho certeza disso, é muito importante para nós recebermos o retorno. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Né? Gostou, não gostou, por que não gostou? Mas esse é o recado final. Né? E agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui e agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição disponibilizada. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.